Olá pessoal, estamos de volta e agora a gente vai ver o primeiro recurso trabalhista em espécie, que é o recurso ordinário, tá? O recurso ordinário está aqui para o processo do trabalho, assim como a apelação está lá para o processo civil. Então é o recurso talvez mais comum do processo de trabalho. Para quem vai fazer a segunda fase, depois de contestação é a segunda peça mais cobrada. Primeiro é contestação, depois é RO, depois reclamação trabalhista. Inclusive muita gente foge da segunda fase trabalhista achando que tem muita peça, mas basicamente só caem essas três peças, tá? Excepcionalmente já caiu ação de consignação e pagamento, contra a razão de RO, que é praticamente a mesma sistemática do RO, e já caiu embargos à execução uma vez, mas fora isso sempre caiu essas três peças. Então talvez seja aí a área da segunda fase em que você tem um número de peças que costuma ser cobrado muito pequeno, que é contestação, RO e reclamação trabalhista nessa ordem. Então fiquem atentos aqui ao recurso ordinário, porque é uma peça muito cobrada também na segunda fase e em questões de primeira fase também. Então vem comigo para a tela. Vamos entender aqui primeiro o conceito do recurso ordinário, tá? O recurso ordinário é a medida recursal cabível em face da sentença de primeiro grau. Então aqui só para vocês entenderem, a gente tem, eu posso interpor recurso ordinário da sentença de primeiro grau, de mérito ou não, não tem problema, tá? Para reformar ou anular a sentença, seja decisão terminativa, definitiva, seja decisão declaratória, constitutiva ou de improcedência, ok? Então aqui a ideia, a primeira hipótese de cabimento do recurso ordinário é contra a sentença. A gente tem uma outra hipótese que a gente vai ver já já, tá? Lembrando, se você está em dúvida quanto ao conceito de sentença, a gente utiliza o conceito lá do CPC, lembrando que para o CPC, sentença é a decisão que põe fim à fase de conhecimento, ou à fase de execução, ou ao processo de execução, no caso a fase de cumprimento de sentença ou ao processo de execução, ok? Em uma das hipóteses do artigo 485 ou 487 do CPC, que são ali, traz as hipóteses de resolução sem e com mérito, salvo aquelas previstas nos procedimentos especiais, porque lá nos procedimentos especiais do CPC eu tenho regras específicas para sentença, eu tenho sentenças que não se enquadram nesse conceito. E aí o CPC fala assim, é decisão interlocutória, decisão que não é sentença, e é despacho, o ato do juiz que não tem natureza decisória. Então, basicamente, o conceito de sentença é esse. Eu peço que você leia, se você não está lembrado, pare um pouquinho o vídeo agora e dê uma lida nos 203, no 485 e no 487 do CPC, porque são artigos importantes para a sua prova, tanto na prova de processo civil, quanto aqui na prova de processo do trabalho, beleza? Volta aqui comigo para a tela, então eu coloquei aqui para vocês que no 487 nós temos as decisões definitivas e no 485 as decisões terminativas, tá? Lembrando que definitivas pra gente é com mérito e terminativas sem mérito. Beleza? Vamos voltar aqui. A gente tem, tá, duas hipóteses de cabimento apenas do recurso ordinário. Então você vai pegar os incisos primeiro e segundo e vai ler com todo carinho, porque com certeza a chance de cair um RO na sua prova é alta, então eu quero que você entenda quando que eu tenho um recurso ordinário. Primeira hipótese, vamos lá ler o 895 para entender a sistemática do 895. Cabe recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias, então vem aqui para a tela comigo para a gente fazer no esqueminha aqui. Então, quando eu falo de recurso ordinário, eu tenho, primeira coisa aqui que a gente tem que observar, eu tenho cabimento. Primeiro cabimento, eu tenho aqui sentença de primeiro grau. Então, eu vou colocar aqui, na verdade, só sentença, porque a sentença não só pode ser de primeiro grau. Então, ela cabe aqui RO da sentença,
Essa sentença, ela pode ser de mérito, que a gente chama definitiva, que são as hipóteses do 487 do CPC, ok? Ou terminativa, que são as hipóteses sem mérito, que estão lá no 485 do CPC, tá? Tá com dúvida o que é sentença? Dá uma olhadinha no 203 do CPC. Esse é o primeiro cabimento. O segundo cabimento é o seguinte, vamos lá voltar pro 895. Olha o que diz o inciso segundo. Das decisões também definitivas ou terminativas de tribunais regionais em processo de sua competência originária no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. O que eu quero que você perceba? Primeira coisa, RO cabe tanto em dissídio individual quanto em dissídio coletivo, porque a CLT fala. E ele vai dizer aqui da competência originária do TRT. Antes da gente anotar, como isso aqui é um pouquinho mais raro, pode ser que você não esteja familiarizado, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que você quer propor uma ação rescisória. A ação rescisória, ela não é sentença, ela não é recurso, tá? A previsão da ação rescisória tá lá no 966 do CPC, ela não é recurso, ela tem uma natureza de ação, ok? Ela é uma ação. E ela aqui, vou anotar para vocês, se você quiser lembrar o cabimento, ela tá lá no 966 do CPC. E eu já apresento, eu proponho a minha ação rescisória no TRT. Ela não começa na vara do trabalho, ela começa no tribunal. Porque aqui eu tenho uma competência originária. Competência originária e aqui do TRT, é quando a ação já começa no TRT. Exemplo, mandado de segurança também não é recurso. Mandado de segurança é um remédio constitucional, tem natureza de ação constitucional. E eu impetro o MS direto no tribunal, se esse MS está ali atacando uma decisão de uma autoridade coatora, um juiz, por exemplo. Então, eu já começo no tribunal. Então, da sentença, vem aqui comigo, eu propus a minha ação rescisória no TRT. Dessa sentença, não é sentença, vai ter um acórdão. Do acórdão da ação rescisória, que vai ser decidida lá no tribunal, do acórdão dessa ação rescisória, desse acórdão aqui, cabe RO. É essa hipótese aqui que ele tá falando. Então, aqui, ó, da decisão de competência originária do TRT. Essas são as duas situações em que eu posso ter recurso ordinário. Só nessas duas situações que eu vou ter recurso ordinário. Beleza? Vamos voltar lá para o 895. Porque essas hipóteses de cabimento, elas são tanto no rito ordinário quanto no rito sumaríssimo. Só que quando eu estiver falando, deixei aqui grifado de amarelo para vocês. Quando eu estiver falando de reclamação que tenha tramitado pelo rito sumaríssimo, eu vou ter peculiaridades em relação ao RO. Essas peculiaridades estão aí no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Olha as peculiaridades do recurso ordinário, que é interposto de sentença que foi dada ali numa ação que correu pelo rito sumaríssimo. Olha quais são as peculiaridades. Vem comigo para a gente ler os parágrafos do 895. Olha o que diz o parágrafo 1º. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o RO
será imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias e a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento sem revisor. Esse prazo de 10 dias é um prazo impróprio, se não for cumprido não gera preclusão, mas é bom que a gente saiba porque tá na lei, ok? Então tem que lembrar que ele é distribuído imediatamente, que ele tem que ser liberado pelo relator em no máximo 10 dias e que não tem revisor, tá? Terá um parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento se este entender necessário parecer com registro na certidão, ou seja, se o MP entender que não precisa de parecer, não vai precisar nem ter parecer do MP. Terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, então eu não tenho um acórdão todo elaborado quanto no rito ordinário, eu tenho uma mera certidão de julgamento com a indicação suficiente do processo e a parte dispositiva e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão. O que ele está falando aqui, pessoal? Ele está falando que quando o tribunal vai julgar um RO de uma ação que correu pelo rito sumaríssimo, o acórdão ele é muito simples. Ele pode ser feito só como uma certidão de julgamento com dispositivo. E se os relatores, se os desembargadores entenderem por bem manter a sentença pelos fundamentos que estão na sentença, eles podem fazer apenas esse registro. Qual é a ideia aqui? Da celeridade para esse RO. Então, o recurso ordinário que é interposto de uma sentença cuja ação seguiu pelo procedimento sumaríssimo, esse RO ele é julgado mais rápido. A ideia é que ele tem que ser mais simples para ser mais célere. Essa é a ideia aqui do 895. Volta comigo para a tela, parágrafo 2º. Os tribunais regionais, divididos em turmas, poderão, não é deverão, então tem que ter cuidado com esses peguinhas, tá? Poderão designar turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Então, aqui é uma possibilidade que a CLT traz de que os TRTs possam se organizar e se entenderem por bem, eles podem estabelecer uma turma única para julgamento de RO em sumaríssimo, beleza? Vem aqui comigo para a tela que a gente tem mais algumas observações em relação ao recurso ordinário. Primeira coisa aqui, pessoal, a gente tem um ponto que em geral vocês aprendem lá em processo civil em apelação, que é a análise, é o efeito em profundidade do recurso. É a possibilidade de analisar o recurso, analisar todos os fundamentos daquele capítulo impugnado. Vem para a tela comigo para a gente entender. Olha o que fala aqui a súmula 393 do TST. Ela fala assim: recurso ordinário, efeito devolutivo em profundidade, tá? O CPC de 73 estava no artigo 515, no novo CPC a gente tem aqui o artigo 1013, tá? Parágrafos 1º e 3º do novo CPC. Então aí a gente tem o artigo 1013, tá? Do novo CPC que vai falar dessa apelação. Olha o que diz o inciso 1º. O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário que se extrai do parágrafo 1º do 1013 transfere ao tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa não examinados pela sentença, ainda que não renovados em contra-razões, desde que relativos ao capítulo impugnado. Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar o RO, deverá decidir desde logo o mérito da causa, nos termos do parágrafo 3º do 1013 do CPC de 2015, inclusive quando constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos. Vamos aqui para a tela em branco para a gente fazer uma análise desse efeito devolutivo em profundidade. Primeira coisa, eu quero que você observe o artigo 1013, o artigo 1013 do CPC, tá?
Primeiro, o parágrafo primeiro desse artigo. Eu vou ler ele aqui para vocês. Ele fala assim: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. O que esse parágrafo primeiro está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: vamos pegar aqui um exemplo, que na minha reclamação trabalhista eu pedi hora extra, tá? Eu pedi hora extra. Hora extra, beleza? Na contestação, a reclamada não juntou folha de ponto e ela tinha mais de 10 funcionários. Ok? Aí como ela não juntou folha de ponto, tinha mais de 10 funcionários, o que o reclamante entendeu? Vai aplicar a súmula 338, vai inverter o ônus da prova, reclamante vai ganhar hora extra. Só que aí na sentença, beleza? O juiz declarou improcedente o pedido de hora extra. E vamos supor que o reclamante, ele juntou aqui documento, ele juntou docs que trazia uma prova dessa hora extra, beleza? Qual é a ideia aqui? A ideia é que, como a sentença determinou improcedente o pedido de hora extra, o reclamante ele pode fazer um RO invocando a súmula 338, dizendo: excelência, a empresa tinha mais de 10 funcionários, não juntou a folha de ponto, o ônus de provar a hora extra era da empresa e a empresa simplesmente não analisou nada. Nesse caso, o que o TRT pode fazer? O TRT ele pode entender o seguinte: olha, nesse caso eu vou reformar de fato a sentença para declarar procedente, porque quem tinha o ônus era a reclamada e ela não provou que não havia hora extra. Nesse caso, o TRT pode reformar a sentença. Ele pode reformar a sentença. Essa aqui é a famosa teoria da causa madura, tá? Não é a do parágrafo primeiro, eu vou pelo mais simples. Essa aqui é a famosa teoria da causa madura. Olha o que diz o parágrafo terceiro. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no 485, decretar a nulidade da sentença por não ser congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, constatar a omissão no exame de um dos pedidos e hipóteses que poderá julgá-lo, decretar nulidade de sentença por falta de fundamento, ok? Quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juiz de primeiro grau. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que o juiz, o tribunal, ele pode fazer esse julgamento imediato, beleza? Então, serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativa ao capítulo impugnado. Então, nesse caso, eu reformei a sentença e aqui o juiz ele já pode deferir hora extra. Ele não vai mandar deferir hora extra, ele não vai mandar o processo voltar para fazer prova. Nesse caso, ele vai deferir porque quem tinha ônus de provar não provou. Agora, vem comigo, esse é um curso normal, tá? Agora, vem comigo aqui para o parágrafo primeiro, olha só. Vamos supor o seguinte, que na reclamação trabalhista, vamos supor que eu fiz um pedido de equiparação salarial, e coloquei 2 fundamentos, tá? Vamos supor aqui que eu indiquei 2 paradigmas.
deixa eu colocar aqui melhor um paradigma só para ficar mais fácil de você entender. Vamos supor que aqui eu coloquei um fundamento, só um fundamento mesmo na minha reclamação trabalhista. Aí veio aqui na contestação e o reclamado colocou o seguinte: Excelência, o reclamante está indicando um paradigma que foi reabilitado e também tem mais de 6 anos de tempo na empresa. Ultrapassou ali os 4 que tem que ter, tá? Para ser possível essa equiparação salarial. Então, vejam que a contestação trouxe 2 fundamentos. Aí a sentença julga improcedente, aliás, procedente, melhor ainda, procedente, e ele só analisa, ele só fala o seguinte: o paradigma não foi reabilitado. É mentira, a empresa não provou que o paradigma, tá? O paradigma não foi reabilitado. Ele não analisou, percebam, esse segundo fundamento. Aí o que veio fazer aqui? Vai ter um RO da reclamada para pedir reforma da sentença. Quando chega aqui no TRT, o TRT pode dizer o seguinte: olha, de fato, tá? Esse paradigma não foi reabilitado. Então, em relação à sentença, a esse fundamento aqui, o TRT concorda. Mas ele não pode analisar e chegar no segundo fundamento e dizer, nesse caso aqui, ó, tem que ser improcedente. Se você analisar o segundo fundamento, essa sentença teria que ser improcedente. Então, o que é essa análise em profundidade? É você analisar todos os fundamentos referentes àquele capítulo. A gente está falando de equiparação. Essa é a ideia. Vou ler de novo aqui o parágrafo 1º e o 2º. Olha o que diz o parágrafo 1º do 1013. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento, o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Quando você interpõe esse RO, você manda os 2 fundamentos para o TRT. E o TRT pode reformar a sentença com base em um ou com base em outro. Essa é a ideia, ok? E o parágrafo 3º, se vocês quiserem anotar, vamos voltar aqui para a súmula 393. Esse parágrafo 3º traz a teoria da causa madura, beleza? Então, eu aplico tanto a teoria da causa madura, tá? Como eu aplico que o 1013 a gente vai aplicar ao RO. Beleza? Vamos continuar. Ó, eu trouxe aqui para vocês o 1013, beleza? Que a gente já leu. Tem uma extensão horizontal, tá? Que aí seria a análise em extensão ou análise horizontal são em relação aos pedidos, e vertical ou profundidade coloca em relação aos fundamentos de cada capítulo. Aqui, horizontal, cada capítulo. Vamos supor o seguinte, que a nossa ação, ela versa sobre hora extra, ela versa sobre equiparação salarial, aí ela versa também sobre adicional noturno. Esse é o nosso processo, essa é a nossa ação. A análise aqui, ó, essa análise que a gente faz aqui, cada capítulo, ela é uma análise horizontal. Agora, vamos supor que para hora extra você discutiu 1, 2, 3 fundamentos. Aqui eu tinha 4 fundamentos. Quando eu venho para a análise dos fundamentos,
eu faço uma análise vertical ou em profundidade. Beleza? Então, quando eu analiso aqui os fundamentos, é que eu vou fazer essa análise em profundidade. Beleza? Aqui eu trouxe um pouquinho da apelação, tá? São artigos do CPC para vocês darem uma lida, porque a gente acaba aplicando essas regras, né? O que tem que ter na minha peça de RO? Nomes e qualificação das partes, aqui deixa eu anotar que é o CPC, tá? Exposição do fato do direito, razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, pedido de nova decisão. É óbvio que o prazo eu aplico de 8 dias, né, pro RO. Posso fazer um RO adesivo. Então, essas regras gerais aqui da apelação eu aplico, tá? Porque a própria Instrução Normativa 39 do TST vai falar que não se aplica ao processo do trabalho só o parágrafo 3º, que é o juízo de admissibilidade. Também olha só o que diz aqui o parágrafo 3º do 1010. Após as formalidades previstas no parágrafo 1º ou 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Esse aqui eu não aplico ao processo do trabalho porque, enquanto lá no processo civil, com o novo CPC, acabou aquela previsão de juízo de admissibilidade na primeira instância, no juízo ACO, a gente manteve isso aqui no processo do trabalho. Então, o juiz ACO, ele vai fazer juízo de admissibilidade e o juízo adquem também. Então, eu tenho juízo de admissibilidade no juiz de primeira instância e no TRT. Lembrando, eu distribuo o meu RO com uma petição para o juiz de primeira instância, para o juiz eu distribuo o meu RO para aquele juiz que deu a decisão que eu estou atacando e peço para ele remeter as razões para o tribunal, beleza? Volta aqui para a tela comigo. A gente tem a súmula 158 do TST que vai falar o seguinte: ação rescisória. Da decisão de TRT em ação rescisória, é cabível RO para o TST em face da organização judiciária trabalhista. Aqui nada mais é, pessoal, que o inciso 2º do 895 da CLT. Quando essa decisão, essa ação, ela é de competência, vou anotar aqui para vocês, ela é de competência originária do tribunal, cabe RO do acórdão que decidiu essa ação rescisória, tá? Súmula 201 também da decisão de TRT em MS, cabe RO, que nem a gente falou. Beleza? Regimento interno do TST. Cabe recurso ordinário para o tribunal das decisões definitivas proferidas pelos tribunais regionais do trabalho em sua competência originária no prazo legal contado da publicação do acórdão ou de sua conclusão. E aqui ele diz quando que é cabível RO. É cabível RO em todas essas situações. Da decisão de ação anulatória, ação cautelar, ação declaratória, agravo regimental, ação rescisória, dissídio coletivo, habeas corpus, habeas data e mandado de segurança, ok? As contrarrazões também são cabíveis aqui no processo do trabalho e a gente tem como fundamento das contrarrazões o artigo 900. Interposto recurso, será notificado o recorrido para oferecer as suas razões em prazo igual ao que tiver o recorrente. Então, nosso prazo das contrarrazões de RO é um prazo de 8 dias. E aí eu impugno esse recurso. Beleza? Pessoal, aqui eu trouxe para vocês o CPC, tá? A gente já tá fechando. O 938, ele fala do saneamento das nulidades, tá? Olha só o que diz o 938 do CPC, que a gente aplica aqui ao processo do trabalho. Ele fala o seguinte: a questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso esteja incompatível com a decisão. Essa questão preliminar que ele fala aqui, pessoal, são as questões processuais. E aqui as preliminares são as mesmas que a gente alega lá na contestação. Depois dá uma olhadinha no 337 do CPC. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição intimadas as partes, ok? Depois que você cumpre a diligência, o relator segue o julgamento.
Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência que se realizar no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. Aqui no processo de trabalho, em geral, o que acontece é o tribunal manda o processo voltar para a primeira instância para o juiz reabrir a instrução, tá? Quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas no parágrafo 1º de saneamento do vício poderão ser determinadas pelo órgão competente do julgamento do recurso, ok? Súmula 422, para a gente fechar. O fundamento ausente ou deficiente não se conhece aqui, o não conhecimento do recurso. Olha só, não se conhece do recurso para o TST se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida nos termos em que proferida, isso só se no SRO estiver indo para o TST. O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática. Inaplicável a exigência no item 1 relativamente ao RO, tá vendo? Da competência de TRT, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença. Então, em relação ao recurso ordinário, eu só aplico esse não conhecimento do recurso se eu tiver ali uma motivação inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença. E aqui eu coloquei para vocês o que tem que ter no RO. É óbvio, o RO, assim como a apelação, tem o folha de rosto e tem as razões recursais. A gente detalha mais aqui esse esqueletinho do RO lá nas aulas de segunda fase, tá? Coloquei aqui só para você já ter uma noção de como eu estruturo o recurso ordinário. Beleza? Paramos por aqui, vimos recurso ordinário e o próximo recurso em espécie que a gente vai ver é o recurso de revista até o próximo bloco.